A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e veio explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo desse cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2 e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a tua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar que nós estamos errados, ou provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando a verdade. Apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo,
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, William, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser imensamente abençoado nesse dia. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para curtir, compartilhar, interagir e se ajuntarem um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para estudar todos os 22 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Esdras, com 10 capítulos, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o segundo livro de hoje é o livro de Zacarias. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 9. Esdras, capítulo 9.
para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Mas antes de eu ministrar o capítulo do livro de Esdras, eu irei do livro de Esdras, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Que eu sou casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos ao livro de Esdras, capítulo 9, que contém 15 versículos, a oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras, e os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então ajuntaram a mim todos os tremiam diante das palavras do Senhor Deus e de Israel por causa da infidelidade dos exilados, e permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. E o segundo livro de hoje é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Zacarias, capítulo 14, é o segundo livro de hoje, que contém 21 versículos. A vinda, o reino e o reino do Senhor.
Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido do oriente para o ocidente, formando um vale grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 1. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor em diversos anos, para receber as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações dos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Fazem divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas
mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar início ao sorteio. Nos 70 revelação do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. E primeiro são os rebanhos de números pares. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao livro, o capítulo do livro de Hebreus, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, que contém 19 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Cristo é superior a Moisés, assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram, e em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio. Vamos ao capítulo. Capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 31 do livro de Deuteronômio contém 30 versículos. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, e levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier apresentar-se diante do Senhor, o teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel para que as ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e a tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 12. Marcos, capítulo 12.
Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 12 do livro de Marcos contém 44 versículos. A oferta da viúva pobre. Estando o Senhor Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muito ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, o Senhor Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Segunda Reis, com 22 capítulos. Capítulo 20. Que contém 43 versículos. Ben-Hadad ataca Samaria. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o exército, acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhes: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são os meus, os mais fortes dentre tuas mulheres, e os teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto venho. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Ageu, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Capítulo 2, a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o resto do povo, diz-lhes: quem há entre vós de sobrevivente que viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada os vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e forçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. O capítulo 13 contém 25 versículos. A morte de Eliseu. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles e compadeceu deles e tornou para eles, por amor da sua aliança, com Abraão, Isaque e Jacó, até hoje não quis destruir nem tirá-los da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Joacás, retomou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Sofonias, com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, que contém 18 versículos. Ameaças de destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por intermédio tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas. Quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes dos ídolos juntamente com os sacerdotes. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. 2 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. 2 Pedro para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Segunda Pedro capítulo 2, os falsos mestres, que contém 22 versículos. E se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, expondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado para a vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 4, Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, que contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha como uma árvore. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia. Disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos bem-vindos.
36 e 35. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 36 e 35. Segunda Samuel, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Samuel, capítulo 4, para o rebanho santo de números 36 e 35. O capítulo 4 contém 12 versículos. Isbosete é assassinado. Ouvindo o filho de Saul que Abre morrera em Hebrom, as mãos lhes trouxeram a todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens, capitães de tropas. Um deles se chamava Baaná, e outro Recabe, filho de Rimão, e Beerotita, ou Beerotita. Dos filhos de Benjamim também, Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitaim, e ali têm morado como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era este da idade de 5 anos. Quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, a sua alma pegou e fugiu, mas apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. A sua ama o pegou e fugiu, mas apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá ao Senhor Deus, lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Obadias, com um capítulo. Obadias, com um capítulo, contém 21 versículos. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles, e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, os das planícies, os filisteus possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá Gileade.
Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do Negueb. Subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 16 do livro de Neemias contém 38 versículos. O povo confessa o seu pecado. No 24º dia deste mês, ajuntaram os seus filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se o pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levando-se no seu lugar, levaram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas Jesus, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, os quais clamavam a alta voz ao Senhor, seu Deus. Glórias ao Senhor. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Cantares com 22, com 8 capítulos, perdão. Cantares com 8 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. Cantares, capítulo 7. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Cantares capítulo 7. Seja muito bem-vinda. Semita. Com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares capítulo 7. Que contém 13 versículos. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Venham, meu amado, saiamos do campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides. Se abrem a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu amor. As mandrágoras exalam perfume e as nossas portas há toda a sorte de excelentes frutos, novos e velhos, que guardei para ti, ó amado meu. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também os filhos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números 9, capítulo do livro de Números, capítulo 9. Que contém 23 versículos. A Páscoa, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída na terra do Egito. No primeiro mês, disse ele, celebra aos filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 do mês, à tarde no tempo determinado, e celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69, 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Bem sabe isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Oseníforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhor o sabes tu. A oração é a oração 2, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E o penúltimo livro de hoje é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. E o livro de Josué, com 24 capítulos. Gálatas, capítulo 2, é o penúltimo livro de hoje. Gálatas capítulo 2, que contém 21 versículos. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para o Senhor Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho do Senhor Deus, e que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça do Senhor Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Glórias ao Senhor Deus. O livro de Josué, o último livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 8. Josué, capítulo 8, é o último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, que contém 35 versículos. A leitura da lei diante do altar. Então Josué edificou um altar do Senhor, o Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenava aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas sobre as quais não se manejará instrumento de ferro. Ofereceram sobre este holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel
estrangeiros e naturais com os seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que os abençoasse o povo de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade. Amém. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a Mauri ou Maurício, seja muito bem-vindo. Escolha o número de 1 a 22 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 13, é o livro de Êxodo, capítulo 9. Você que mentalizou o 17, Zacarias 14. Você que mentalizou o 4, Hebreus capítulo 3. Você que mentalizou o número 6, Deuteronômio capítulo 31. 14, Marcos capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de 1 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou o 19, Ageu capítulo 2. Você que mentalizou o 3, 2 Reis 13. Você que mentalizou o número 5, Sofonias capítulo 1. Você que mentalizou o número 7, Tito capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 18, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. O 11, Daniel, capítulo 4. O 12, sejam todos muito bem-vindos. 2 Samuel, capítulo 4. O 22, 1 João, capítulo 5. O 8, Obadias. O 20, Neemias, capítulo 9. O 9, Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Números, capítulo 9. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 8. Glórias ao Senhor Deus. E eu agora irei apresentar uma mensagem que é um desafio que as nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês agora os números que foram sorteados. O 13, Esdras 9, 17, Zacarias 14, o 4, Hebreus 3, o 6, Deuteronômio 31, o 14, Marcos 12, o 2, 1 Reis 20, o 19, Ageu 2, o 3, 2 Reis 13, o 5, Sofonias 1, o 7, Tito 2, o 18, 2 Pedro 2, o 11, Daniel 4, 12, 2 Samuel 4, 22, 1 João 5, o 8, Obadias, o 20, Neemias, o 9, Cantares 7, o 16, 2 João, 21, Números 9, o 1, 2 Timóteo 1, o 10, Gálatas 2, o 15, Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, o 15, Josué capítulo 8. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre o contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruindo da palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Glórias ao Senhor Deus. Atenção para vocês, que todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, nos mesmos horários da live da semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Fique todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.